eu só tenho a agradecer a Deus por estar aqui presente e ter a capacidade, o poder de passar para vocês o pouco que aprendi lá fora sobre o OCT. É bastante, muito pouquinho, mas talvez ajude muito em vocês. Inicialmente esse evento não poderia existir sem um patrocínio das AIS, da Maísa, através da Cristale, e do laboratório OFTA, que está o nosso gerente Tiago. E eles retrucavam e diziam, mas é 10 minutos, é 15, a gente não aprende na realidade. A gente pega um laudo e às vezes vira de cabeça para baixo e não consegue entender absolutamente nada. Na realidade, o que ocorre é que o oftalmologista, ele adquire o aparelho, propõe alguém para dar o laudo do aparelho, convida um técnico, sem nunca ter lido o manual do aparelho, de 420 páginas. E o laudo do aparelho é onde está como foi construído o aparelho, a database desse aparelho. Então não adianta ter uma máquina potente com um operador se o indivíduo que dá o laudo não funciona bem. E vice-versa, tem que combinar o técnico com o indivíduo que dá o laudo. Pode passar o primeiro aí. Bom, aqui vocês veem um disco óptico inteiramente normal. Sabemos que o glaucoma é uma causa de cegueira irreversível, é a maior causa de cegueira. Nós não queremos jamais que o indivíduo normal como esse, com esse disco óptico, atinja esse estágio final. Aqui ele já passa a ter uma verticalização da escavação, né? Provavelmente, posteriormente, o note, e no fim chega nesse estágio. Então, o objetivo é aonde o OCT é útil nesses 3 casos. No indivíduo que é normal, para a gente diferenciar do anormal, no indivíduo que já tem escavação e saber se ele diz que realmente é glaucomatoso, ou se o OCT é útil nesses casos de glaucoma avançado. Passe o próximo, por favor. Esse é o aparelho que nós usamos, só trabalhamos com cirros, e vocês vão ver que existem diferenças no database dos cirros em relação ao Heidelberg, ao Nidec, ao tópico. Por exemplo, quando chega para mim um laudo, um médico que manda de um tópico, de um Nidec, do Heidelberg para interpretar, realmente para mim não funciona. Porque eu estudei, me especializei exclusivamente nessa máquina. Então, é a máquina que eu já trabalho há 10 anos. E por falar em 10 anos, hoje eu comemoro aqui, nesse recinto, 70 aulas que já dei aqui. 70 aulas que eu já dei aqui. Fora aqueles que já me conhecem dos cursos do Otton, né? Aqueles cursos saudosos, curso do Otton, etc. Mas o passado é passado. Vamos para frente. Passe o próximo, por favor. Quando nós falamos em OCT, e que há 10 anos atrás eu fui para o WILS, eu fui fellow lá no WILS por 2 anos, e eu queria aprender o OCT há 10 anos atrás. E conheci um americano, de que ele era fellow comigo, é um caso interessante.
e que ele não tinha tempo para preparar o caso para segunda-feira. E o americano é muito rígido na apresentação de casos. Ele era casado, recém-casado, e não tinha tempo para preparar o caso. Eu disse, se você quiser, eu posso lhe ajudar. Aí preparei os casos dele de segunda, durante 2 anos. Nas reuniões que temos no IUS dos ex-fellows, encontrei, só que esse indivíduo já era o chefe de glaucoma. Ele me viu, pelo sobrenome, Viena, e disse que eu precisava dali. Eu disse, eu estou precisando aprender, são uns 10 anos atrás, sobre o OCT de glaucoma. Ele designou um assistente dele, porque esse pessoal, chefe, só anda em trabalhos e viajando, etc., para que eu ficasse. Isso foi em novembro. Ele disse, que mês você quer vir? Eu disse, o mês de fevereiro. Mas fevereiro é carnaval no Brasil. Você vai deixar o carnaval para vir para aqui? Eu disse, o carnaval, para mim, não representa muito. Já representou. Para mim, não representa muito. O que eu quero é aprender, realmente. Lá, o carnaval, a gente só vê os quadris para os lados, para frente, para baixo, etc. E isso, já passei dessa faixa. Ele disse, pode vir. Quando você vem em fevereiro? Disse o dia, e não esperava ele estar lá no aeroporto, com a esposa, 2 filhos do tamanho de um armário, e o mais emocionante para mim, que ele virou para a esposa, para os 2 filhos. Olha que o americano é muito lacrador, muito fechado. Ele disse, esse foi o responsável por eu estar com você e lhe amar tanto até hoje. E os 2 filhos também. Aí disse, você vai ficar em minha casa. Eu disse, não, eu vou ficar num hotel, já reservei, próximo lá do Wilson. Aí fiquei, você vai para jantar. Aí nos encontramos sempre, um mês de fevereiro. E no fim, teve uma arguição, ele, o assistente e os fellows que tinham, muito paquistanês, indianos, que são cérebros, japoneses, chineses. E ele disse, eu vou lhe fazer 10 perguntas aqui para ver o seu nível de preparo sobre isso. Voltou as perguntas, acertei muitas, de 10 umas 9, 9,5 perguntas. Ele disse, você está bom, não precisa. Eu disse, não, eu me julgo ainda insuficiente para dar um diagnóstico, para avaliar uma doença que determina a seguir. Não estou bom ainda. No próximo fevereiro eu estarei aqui. Aí fui no próximo fevereiro. A mesma história, mesmo hotel, quase o mesmo quarto. E aprendi lá o OCT de glaucoma. Ele mostrou algumas coisas lá de retina, que não é a minha área, é a área do Dr. Maurício e doutora Jamine, e de outros retinólogos que tenho, mas para que eu fosse para lá e não fizesse feio, eu fui no Nina Rodrigues, conheci um perito médico legal, amigo meu, e retiramos lá uns 8 olhos de pessoas indigentes. Botei num frasquinho de formol, fui para o Instituto de Histologia no Vale do Canela, falei com o professor se ele poderia preparar as lâminas de retina, porque eu não lembrava mais e não sabia. Ele disse, faço para você. Quando você vem estudar? Eu disse, sábado, de manhã e de tarde. Aí ele preparava as lâminas e os sábados eu fui aprendendo as camadas da retina. Por que isso? Porque se vocês não entenderem as camadas da retina, que são em número de 10, né? A membrana limitante interna não é uma camada, não é? Vocês não vão entender a fisiopatologia e o mecanismo do aparelho. Então,
gostaria que vocês, isso aqui vendo de dentro para fora, aqui está a esclera, aqui em cima está o vítreo, e daí a porção anterior. Então você tem a membrana limitante interna, que é super fina, que é formada por parte das células de Miller, mais aderências vítreas, que constitui isso. Depois, em seguida, a camada de fibras nervosas, que são as células ganglionares, que representam, nesse caso aí, os axônios. E essa camada de fibra, ela é riquíssima, é vascularizada, e nessa camada de fibras, ela tem uma comunicação direta com a mácula. E nessa comunicação existe um feixe muito famoso, que é o feixe papilomacular. Então, as alterações dos neurônios aqui, na realidade, essa camada é formada por neurônios, é formada por astrócitos, que depois vocês vão ver uma figurinha, e também constituída por outros tipos de células aqui. Então, a camada de fibra nervosa é a primeira camada. Em seguida, nós temos a camada de células ganglionares. Na realidade, a camada de fibra nervosa, células ganglionares, elas são continuidade uma da outra. Enquanto aqui estão os axônios, na camada de células ganglionares estão os corpos das células ganglionares. E os dendritos, os pezinhos, vão para a camada plexiforme interna. Então, existe essa comunicação. Então, toda alteração da camada de fibra nervosa ocorre também alteração da camada de células ganglionares e, por não deixar de falar, a camada plexiforme interna. E o glaucoma, depois da plexiforme interna, que ela tem essas células, a máquina, axônios, dendritos das células ganglionares, tem a nuclear interna, né? Tem a camada plexiforme externa, todo mundo sabe disso, camada nuclear externa, membrana limitante externa, os fotorreceptores, cones e bastonetes. Esses cones e bastonetes, eles são inimigos, rivais. Eles não se comunicam entre si. Eles se odeiam. Se amam. É o seguinte, uns trabalham de noite, outros trabalham de dia. E eles são alimentados pelas células de Miller. Se algum dia vocês quiserem se deliciarem sobre as células de Miller, existe um livro de quase 300 páginas só sobre células de Miller. As células de Miller, na realidade, ela quem segura todo esse complexo das camadas de retina. Então, tudo que acontecer nos filamentos das células de Miller, isso aqui é um alicerce, em que a parte principal é essa daqui. E aí você tem o epitélio pigmentar, a coreo-capilar, a vascular, etc., e a esclera. Então, vocês têm que entenderem e aprenderem que as camadas da retina são 10. E aí, o que é que eu tenho a ver com isso, doutora Sinaide Rocha, patriota? O que é que eu tenho a ver com isso? E o glaucoma afeta as camadas de fibras nervosas, as células ganglionares e a plexiforme interna. Essas 3 camadas, pelo efeito da pressão do olho ou não, ou por fatores vasculares, fatores isquêmicos, há uma redução na espessura. Não é que essas camadas desapareçam, a espessura reduz. E reduzindo a espessura, esmaga essas células daqui. E como a lâmina cribiforme está
abaixo e tem os poros por onde as fibras passam, consequentemente o indivíduo vai ter uma isquemia, uma atrofia, que é o glaucoma, uma atrofia do nervo óptico. Então, vocês, por gentileza, ao chegarem hoje em suas residências, o porteiro vai dizer, boa noite, boa noite. Aí você fala para ele, 10 são as camadas da retina. E eu gostaria que vocês dissessem para ele, olha, primeira, fibra nervosa, células ganglionares, plexiforme interna, nuclear interna. Essas camadas aqui são também chamadas de camadas cerebrais. A retina tem camadas cerebrais, essas 4, e as camadas epiteliais, neuroepiteliais, que é esse restante daqui. Então, vocês entendam que o glaucoma atinge fibra nervosa, célula ganglionar e plexiforme interno. É por isso que o OCT de mácula, ele tem o objetivo de medir, avaliar essa espessura. Que o glaucoma resulta na diminuição da espessura dessas 3 camadas que estão aí. Então, por gentileza, antes de vocês fizerem a sua oração hoje à noite, os 10 Padre Nosso, 10 Ave Marias, 10 Salve Rainha, etc., que vocês lembrassem, pelo amor de Deus, as 10 camadas da retina. Vai ficar muito mais fácil você entender a fisiopatologia e o funcionamento do OCT. Então, sem a histologia, não se faz nada. Sobretudo o entendimento disso. Não é verdade, doutor Maurício? Passe o próximo, por favor. E aqui, para você estar vendo em detalhes aqui. Aqui em cores, fiz questão de pegar isso. Ó, as fibras do nervo óptico, a camada limitante interna, essa daqui. Camada não, a membrana, camada de fibra nervosa, ganglionária, e o glaucoma se altera aqui, né? Da diante, camadas cerebrais. Agora, nós vamos comentar um detalhe que no glaucoma avançado, o OCT não tem validade para medir Ana Luísa AP Barbosa, que sai do iate com seu carro, placa final 29. Não é um carro da Volks? É um T-Cross? Pois é. Então, o que eu quero dizer é que essas células daqui, no glaucoma avançado, o OCT é um exame que praticamente ele não faz sentido. Por quê? Porque quando se chega à destruição das camadas, chega um ponto da membrana da camada de célula glial. Nos livros só tem isso. Nas conferências que você recebe. Depois da camada glial, não se mede mais nada, que são as células gliais, que são em número de 5. E eu não poderia deixar de colocar para vocês quais são as células gliais e a função de cada uma. Repare, os astrócitos, oligodendrócitos, a membrana de Schwann e as suas respectivas funções. É esse emaranhado todo aqui. E essa aqui, o astrócito, comunicando diretamente com o vaso sanguíneo. A micróglia tem uma função de fagocitose, semelhante aos glóbulos brancos. Então, quando há uma infecção, uma ferida, lá na retina, a micróglia é a primeira célula que aparece. Então, quando nós falamos em tecido glial, é esse tecido que todo sistema nervoso central está presente. O sistema periférico está em 80%. 20% do sistema periférico não tem essas camadas. Então, vocês, os residentes que estão aqui, que vão fazer
prova lá na USP, na Escola Paulista, onde for, isso aqui é sempre questão quase certa. As camadas da retina. Isso aqui, até o seu cachorrinho, você andando, ele, au, você tem que ensinar ele. Tem que saber todas as camadas por ordem, de dentro para fora ou de fora para dentro, não importa. Passe o próximo, por favor. Isso aí vocês não veem no comum, no trivial. O que é que eu quero mostrar com isso? Com o efeito, com o aumento da idade, as fibras nervosas, elas diminuem. Repare, isso é o estudo do OCT, da Cirrus, os outros também semelhantes. O quadrante superior, em resumo, quadrante superior, quadrante inferior, e com o aumento da idade, as células ganglionares, as fibras nervosas reduzem de número, etc. Alguns estudos revelam que o indivíduo, a partir dos 60 anos, ele perca cerca de 1 micra por ano, né? A partir da idade de 10 anos em diante. Então, isso é o comportamento das células ganglionares em relação à idade. Por favor, próximo. E eu não poderia deixar de falar, quando se fala em fibras nervosas, nervo óptico, tem que falar nas células ganglionares. Células ganglionares existem na mácula. Vocês lembram que Maurício mandou eu ler bastante isso para poder falar, e a doutora Jamine? A mácula é uma região circular que tem um diâmetro de 6 milímetros e que no centro da mácula existe a fóvea com a quantidade de 5 milhões de cones. E dentro da fóvea existe a fovéola, uma área de 0,5 milímetro quadrado, com 150 mil cones. A fóvea mede 1,5 milímetro quadrado. Isso aqui é para vocês verem a distribuição. Essa área 1, a fovéola, essa área 2, 5, 4, 3, a fóvea, e o restante é a região macular. Mas o que nós não devemos esquecer é que 50% das células ganglionares estão na mácula. É por isso que o diagnóstico do glaucoma não era só você pedir, determine o estudo do nervo óptico, dos 5 parâmetros do nervo óptico, escavação, relação disso, etc. Também o estudo da mácula. Vocês têm que pedir ao seu fornecedor, quem está executando, que meça as fibras nervosas do nervo óptico e também a camada das células da mácula. Isso porque você pode encontrar um nervo óptico inteiramente normal e as células ganglionares alteradas, e vice-versa. Então, isso é de altíssima importância. Agora vejam vocês a região central da mácula com a idade, praticamente permanece essas células ganglionares. Como Deus foi sábio, deixou isso, né? O indivíduo permanece cheio de um glaucoma avançadíssimo, já de bengala, não enxergando nada, às vezes ele tem uma visão tubular. Isso porque as células ganglionares se mantêm constantes nesse período. E aqui um outro aspecto de todas as regiões. Se você for analisar a região superior, inferior, nasal, temporal, que há um declínio com a idade. E esse último slide, para vocês verem aqui um breakdown, que os indivíduos asiáticos têm, pela etnicidade, maior número de células ganglionares. Depois vocês estão vendo os africanos descendentes, os hispânicos, e aí os seguintes. Então vocês
observem como há esse declínio. Então, estudar as células ganglionares é estudar as células nervosas, as fibras nervosas. Né? Muitas vezes, na vista do paciente, a gente não fala células ganglionares, ele vai tomar um susto. As fibras nervosas que tem lá, tal. Então, a mácula, ela tem cerca de 50% das células ganglionares. E ela corresponde a 2% da área da retina. E desses 40% de células ganglionares situadas na mácula, cerca de 60% são enviadas para o córtex cerebral. 60% do 40%. Você vê os 4,24. Então, vocês veem a importância da região macular. Né? É por isso que muitas alterações maculares repercutem no nervo óptico, devido à comunicação entre mácula e nervo óptico, como vocês vão ver a seguir. Passo próximo. Isso aí vocês viram lá, sabem demais. E vocês têm que gravar isso aqui. O nervo óptico e essas fibras arqueadas aqui, se dirigindo para formar o feixe superior e o feixe superior. O que faz o OCT determinar é a espessura do feixe superior e a espessura do feixe inferior. Os feixes nasais e temporais não são patognomônicos da neuropatia glaucomatosa. Ou seja, raramente você vai ver um glaucomatoso com perda nasal ou temporal no exame do OCT. E vejam como essas fibras têm esse movimento. Aqui é o feixe papilomacular. Lembre-se de que a mácula está a 1,5 ponto abaixo do disco óptico. Então, esse disco óptico é formado por cerca de 1.200.000 fibras nervosas que convergem e formam aqui o nervo óptico. Forma o nervo, forma a escavação. Praticamente todo nervo tem escavação. Né? Todo glaucoma tem escavação, mas nem toda escavação é glaucomatosa. E aqui vocês estão vendo 30, 20, 10 graus aqui. Como se comporta esses feixes. Veja a relação entre o feixe superior e inferior e se comunicando com a mácula. Então, existe essa correspondência anatômica. Então, gravem isso, por favor. Passo próximo. Mas, vamos agora começar. A perimetria computadorizada acromática continua sendo padrão ouro para pacientes suspeitos de glaucoma. Um tempo atrás lançou-se o Blue Yellow, não funcionou. Então, essa perimetria, isso é o consenso mundial de glaucoma. Outra, uma fotografia do disco óptico, uma retinografia com qualidade adequada no baseline deve ser obtido, usado para comparação em exames subsequentes. Significa dizer que se o indivíduo tem uma retinografia de 10 anos atrás, 20 anos atrás, e você faz uma atual e continua nas mesmas condições, se as pressões dele são dentro de limites normais, por mais que o OCT diga que é glaucoma, isso trata-se de uma fake news. Porque não existe o glaucoma sem mudança do disco óptico. Então, a gente já está vendo alguma coisa sobre aí. Essas fotografias é uma tecnologia estável. Você pega uma foto hoje e de 10 anos atrás e compara. Se não houve evolução, se não tiver glaucoma, é a mesma. E elas são capazes de detectar hemorragia de disco, coisa que o OCT não determina. E também são capazes, como vocês vão ver depois, do green disease, do sinal de Reuter. Então, a hemorragia, a retinografia é importante. Alguém diz, eu não peço retinografia. Tem um extremo valor, porque você, hemorragia de disco, você só vai ver na foto.
O OCT você não vê. Né? Agora, um OCT de qualidade adequada no baseline deve se incorporar a todos os exames de glaucoma. Impossível hoje você manusear, estudar, diagnosticar, prospectar glaucoma sem fazer exame do OCT. Impossível. E ele é essa maravilha? Não. Tem muito fake news. Passe o próximo. Aqui, um trabalho em que mostrou-se a acurácia diagnóstica do OCT cirrus. E esse foi feito com 7 indivíduos, 107 normais, 127, 126 glaucomatosos, com MD de glaucoma médio, menos 5,85, em que a sensibilidade com a especificidade foi fixa a 95%. Observou-se que o Spectralis chega a 70%, o Cirrus 65%, o Rativil com 61%. Isso aqui é a curva ROC. E na curva ROC, os valores desses 3 aparelhos são similares. O que mostrou, quando a gente mostrava uma especificidade alta, que os valores da curva ROC eram semelhantes. Curva ROC é uma curva em que a abscissa é uma sensibilidade e a ordenada é uma especificidade e a ordenada é a sensibilidade. E aí você vai plotando pontos. Passo o próximo, por favor. Porém, quando se fez, qual é a capacidade diagnóstica do OCT? Quando se fez uma comparação entre mácula e fibras nervosas, camada de fibra, qual era a sensibilidade e especificidade? A sensibilidade a 64 e 80 tinha um falso negativo de 20 a 35%. Quando se fixava isso aqui. A especificidade a 88, 94 tinha um falso positivo de 6 a 12%. Então, a quantidade de falso negativo que tem o OCT é muito grande. Ele dá muito mais falso negativo. E tanto que os exames de glaucoma, cerca de 20% da imagem dos exames, eles comprometem as fibras nervosas e 30% a região macular. Passe o próximo, por favor. E qual é a capacidade diagnóstica do OCT? Todos têm que sair daqui com essa ideia. O OCT é um exame perfeito? Não. O OCT jamais pode ser usado separadamente para fazer diagnóstico de glaucoma. Vamos fazer um OCT e dar o diagnóstico. Jamais. E vocês vão ver por quê. Porque existem os falsos positivos, conhecidos como doenças do vermelho, e os falsos negativos, doença do verde. O perigo está aqui. Esse que está o perigo. O perigo são sempre os vermelhos. Em tudo. Não é, Cidade? Os vermelhos que são os perigosos. Aqui não, coitado. É o da paz, não é? Passe o próximo. Aqui vocês estão vendo, passo isso. O exame do OCT foi construído, o aparelho, em função de um banco de dados. Como o aparelho Humphrey tem um banco de dados lá, que compara exames normais com aqueles indivíduos da mesma idade. O OCT compara 243 indivíduos que foram catalogados no banco de dados, e esses indivíduos tiveram critérios de inclusão e de exclusão. Se ele tivesse feito uma cirurgia de glaucoma, se ele tivesse uma uveíte, qualquer outra normalidade, ele estava fora.
era só indivíduos normais. E quando esses indivíduos eram normais, resolveu-se colocar 5 a 95% dos indivíduos nessa faixa de probabilidade, de percentil. O borderline, 5%. E o anormal, menor do que 1%. E o aparelho codifica isso. Aí vocês estão vendo aqui, isso aqui tudo é o olho direito, certo? Aqui é a escavação. Olha as fibras aqui. Vocês vão ver daqui a pouco com outro aspecto. Aqui, vocês vão ver, é o desvio do normal. Aqui a área da escavação, aqui um tomograma. Aqui o olho esquerdo, escavação, e aqui os 5 parâmetros. Aqui a média, isso é importante que vocês, quando olhem um exame, além de outras coisas, antes disso, vocês olhem a média do olho direito e a média do olho esquerdo. Repare que o nível está normal, não é? Muito embora ele tenha uma perda aqui inferior, mostrando aqui o aspecto desse olho direito. Então, vocês vejam a média se há muita diferença. Porque o glaucoma é uma doença caracterizada pela assimetria de um olho em relação ao outro. Você analisa uma mácula, analisa a outra. Então, isso aqui para vocês codificarem os valores aqui. Passo próximo. E aí, mostrando com os detalhes de Roberto Carlos, o impresso padrão da cabeça do Ciro das Ais, vocês vejam, os parâmetros anatômicos. Ó, todos esses ele calcula, uns com mais exatidão, outros com menos exatidão. Aqui você tem um mapa de espessura, para você ver em cima, embaixo, mapa de espessura. Aqui o mapa do desvio. Aqui o gráfico do TECNT, que revela o comportamento da borda neural, que ele determina também. E esse gráfico importantíssimo, para vocês verem defeito focal, se existe, defeito no grid de Z, vocês têm que verificar esse gráfico daqui. Aqui a hora, o comportamento dessas fibras aqui no quadrante superior, inferior, nasal, temporal, olho direito. Aqui no sentido horário, eu costumo chamar em setor. Se vocês quiserem horário, vocês colocam aqui. Sentido horário, aqui em tamanho de pizza, né? Setores em pizza. Mas sempre verifique isto aqui. Passe o próximo aí. A região macular, aqui a força do sinal, que nós vamos ver para ver, para você seguir progressão dos estados avançados do glaucoma. Esse exame aqui, ele, repare que ele é alterado, porque só existe praticamente azul. Eu denominei esse exame de exame da gema do ovo, porque ele normal é todo amarelinho, uma gema de ovo. Você já fritou ovos de manhã cedo, Maurício? Já? Doutora Fátima Neri, já pegou um alfinete e furou a gema do ovo? A gema do ovo, ela sai daquele amarelão. E nesse amarelão, quando surge o azul, quer dizer uma redução da espessura de 4 camadas: fibras nervosas, células ganglionares e a camada plexiforme interna. Essas 3. 4, não 3. Isso aqui representa, nesse gráfico, essa perda grande aqui. E esse amarelo, essa perda de 5%. O outro lado também que vocês estão vendo. E aqui vocês estão vendo a área, o base scan de toda a estrutura. Então, a construção foi feita.
Mas quando vocês olharem para uma área macular, vocês devem olhar para o lado inferior. Esse aqui, ó, o inferior. Do olho direito e também do olho esquerdo. Repare que nesse caso aqui está tudo vermelho, tudo vermelhinho. Como eles gostam, né? Então, repare que é um defeito da região macular. Mas, ao estudarmos a região macular, temos que vermos também se existe alteração no nervo óptico. Pode alteração estar aqui e não está lá. Isso porque existem várias doenças que destrói a região macular, afina essa região. Altas miopias, quer dizer, miopia com dioptrias acima de 6 graus. A presença de retinosquise, foi buscar longe. A presença da membrana epirretiniana. E essas 3 situações são super comuns na miopia alta. Então, você pode estar diante de uma miopia alta com afinamento dessas células e não ser glaucoma, ser provocado pela alta miopia. Vocês estão vendo daí que o OCT não é um exame perfeito. Na realidade, tudo que disse daqueles exemplos, podemos resumir o seguinte: se você pegar 10 indivíduos para realizar o OCT, ele é capaz de afirmar que o indivíduo é normal ou alterado em 8. Ele perde 2. Ora, é um exame que é aceitável. De 10, ele errar somente 2. A reprodutibilidade do OCT chega em torno de 95% a 100%. Você pode medir o tamanho da escavação daqui a 3, 4 anos, se ele não tem glaucoma, naturalmente, que não há evolução da escavação, o valor é o mesmo. Passe o próximo. Esse é um caso do green disease. Eu vou ter que descer daqui para mostrar a vocês melhor. Repare aí, o pessoal de glaucoma, que faz glaucoma. O que é que vocês diriam desse exame aqui? Tudo verde. Você recebeu um laudo assim, com escavação brutal, 0,8 por aí, 0,7 nesse, né? E tudo verde. Passe o próximo. Passe o próximo. Volte anterior. Volte anterior. O que é que há de errado aqui? Esse gráfico do TSNT, repare o comportamento desse olho aqui. Esse pico aqui desceu aqui inferiormente, ó. Olha a diferença apontando. Então, embora seja codificado em verde, é um exame que é a doença do verde. Embora verde, ele tem glaucoma, porque existe uma assimetria nas fibras nervosas avaliadas aqui. Passe o próximo, por favor. Aqui também é um caso de green disease. Observe isso, né? Os parâmetros do nervo óptico, essas fibras superiores, inferiores, etc. E aqui a região macular correspondente. Agora vejam vocês, só houve um defeito focal na hora de relógio. O setor de pizza totalmente normal, mas aqui já mostra uma assimetria. Quando nós realizamos o OCT de mácula, o esquerdo, com esse defeito focal, mostrou-se a gema de ovo inteiramente normal. E esse daqui, repare que um pedaço da gema foi destruído. Quanto menos amarelo e mais azul, menor quantidade de fibra. Então, mostrou-se esse defeito daqui. Então, é um caso em que mostra, embora na hora de relógio, um defeito focal, que é revelado por aqui, e que no exame de mácula revelou-se aqui. No campo visual,
vocês veem que esse disco aqui, ele tem um comportamento da borda neural muito afilada. O pattern deviation, ele já mostra aqui um duplo escotoma arqueado. O outro escotoma arqueado com degrau nasal inferior. Esse daqui que já está se apresentando. Passo próximo. Então, isso é um grindezinho. Um outro caso que foi feito foi analisar 295 olhos, de 295, com glaucoma inicial e sinal de Reuter. Vocês lembram o sinal de Reuter? 200 olhos saudáveis de 200 indivíduos de controle. Então, esse é um trabalho muito importante. O que é que chegou-se à conclusão desse trabalho? Passe o próximo, por favor. Que avaliar a habilidade dos cirros HT-OCT, detectar defeito de fibra, documentado na foto, que vocês vão ver lá, A, B, C e D. Esse é um exame mostrando a simetria e uma perda moderada do quadrante inferior. Às vezes, quando tem perda amarela, depender do valor do outro olho, eu não boto perda discreta. Eu vejo o valor e já boto uma perda moderada. Que esses valores amarelos, às vezes, não são bem compreensivos. Passo o próximo. Os resultados dos 295 defeitos do Red Free não foram identificados, falsos negativos. Na hora do relógio, 28%, normal, né? Mapa de desvio, 9%. E um mapa de espessura aqui, ao sinal de Reuter aqui. Então, se vocês quiserem, pelo OCT, identificarem sinal de Reuter, não verifique mapa de desvio, nem tampouco hora de relógio. Vocês vão procurar uma falha que existe nesse aqui. Passe o próximo. Olha aqui o que aconteceu. Sinal de Reuter, essa área escura, confere? Já tinha uma perda inferior, aqui no B. Aqui, mostrando a espessura de Reuter. O exame normal. 6 meses depois, esse Reuter se alargou. Esse sinal, ao invés de amarelo, passou a ser vermelho, menor do que 1%. E o sinal de Reuter se alargou. Só aí, na hora de relógio, que foi aparecer o defeito. Então, o sinal de Reuter, nunca procure em mapa de desvio em hora de relógio. Verifique sempre no mapa de espessura. Passe o próximo, por favor. E o que devemos fazer para interpretar corretamente cada gráfico? Ver as fibras nervosas, a cabeça nervoótica, as células ganglionares da mácula. Os cirros têm um padrão que o sinal, que é o sinal de ruído, tem que ser maior ou igual a 6. Quando existe, eu vou mostrar a vocês aonde ver isso, é logo no cabeçalho, valor 5, 4, 3, vocês podem descartar o exame, pedir que refaça o exame. O espectralis maior do que 15, o oral TV maior do que 30. Alguns trabalhos revelam que, 2 pontos, quanto maior o sinal do desvio, maior a espessura da camada de fibra. E quanto maior o sinal, maior a acurácia diagnóstica. Isso aqui não há uma uniformidade, porém é uma observação que deve se observar. Passo o próximo. O que é que nós vamos fazer com OCT no indivíduo numa situação dessa? Nada. Olha esse gráfico aqui. Os artefatos, opacidade vítrea, nós vamos ver exemplo. A centração do círculo. O círculo, volte ao anterior aí, por favor. Volte ao anterior. Esse círculo aqui é um círculo de 3,45 milímetros.
E se esse círculo não estiver bem centrado no disco, adeus manhinha, tudo dá errado. Então, a centração do círculo, você tem que observar. Passo próximo. Centração do círculo, doenças de mácula, uveíte, tamanho da pupila, hipotonia, disco anômalo, quer dizer, um disco inclinado, que é muito típico, né, doutora Rosana Pimenta, dos míopes, os apresentarem disco inclinado. Isso aí é terrível. Toda vez que vocês estiverem diante de um míope, miopia maligna, acima de 6, vocês peçam inspiração divina. Não sejam arrogantes, não sejam prepotentes, não queira dar o diagnóstico de saída. Você vai usar o Latonan, você vai usar a latanoprosta, etc, etc. Porque você pode cometer um grande erro nisso aqui. Então, tudo isso aqui, não é, Cristine Sampaio? Hoje tem uma homenagem a você. Marcelo está aí, não está? Mas os principais erros de artefatos, sem dúvida, é aqui. Aqui que mora o perigo. O seu porteiro do prédio, se ele tiver com aquele binóculozinho, o óculos, fundo de garrafa, doutor, eu quero fazer um exame lá com você. Você tenha cuidado, que a alta miopia é traiçoeira, muito falso positivo. Diz que o indivíduo tem glaucoma, o indivíduo não tem zorra nenhuma. Caia fora. Outra história é o erro de segmentação. O que é que você tem de segmentação aqui? Nada. 2 estradas aqui, de Ipirá para não sei para onde, Macajuba, que é desse tipo. Você não tem uniformidade. Você vai fazer um OCT de quê num paciente desse? Passo próximo. Agora vocês vejam aqui, todos os gráficos gerados no OCT dependem da segmentação correta da camada de fibra nervosa e das células ganglionares. Qualquer erro de segmentação, uma camada dessa aqui, estiver fora do nível, você pode hiperestimar as fibras nervosas, dizer que tem muita fibra, que ele é normal, ou pode hipoestimar. E isso está presente em 20 e 46% do OCT com artefatos ou erro de segmentação. Que camada é essa daqui? Essa primeira? Todos vocês, qual a primeira camada da retina? Camada de fibra nervosa. A segunda, camada de células ganglionares. Não ouvi bem, eu sou surdo. Camada de células ganglionares. E a terceira, camada plexiforme interna. E a quarta, nuclear externa, plexiforme interna. E aí vocês veem aqui a coroide, e aí vocês têm o epitélio pigmentado da retina. Então, a camada de fibra é essa daqui, certo? Aí mostrando para vocês. Passo o próximo. Aqui foi interessante, um erro de segmentação. Esse indivíduo, isso não é no Cirrus, é outro aparelho, mostrou que ele tem uma perda inferior. Quando se fez uma segmentação adequada, mostrou-se de que isso aqui era falso. Pela segmentação não está correta. Observe que esses valores aqui foram para a linha vermelha. Passo próximo. Bom, e a miopia e o glaucoma? É um grande problema. Miopia e glaucoma, você dá diagnóstico de primeira, de saída, só olhando o tamanho da escavação, só olhando a pressão do olho. A escavação é 0,7, 0,8. A pressão deu 22. Está me dizendo nada. Tem escavações de 0,8, 0,9, com pressões de 22, sem histórico familiar, com córneas com paquimetria normal. Que o indivíduo é um míope normal.
Outrora, lá no Hospital das Clínicas, a gente olhava o tamanho da escavação, 0,7, 0,8, por aí, e via a pressão do olho, 20, 21, meu Deus do céu, vamos receitar maleato timolol. O indivíduo se encharcava de maleato timolol. Ele tinha os seus problemas, que o maleato timolol atravessa a barreira hematoencefálica, causando diminuição da concentração de serotonina, causa insônia, e outros problemas que ele tem com maleato timolol, problemas sexuais, diminui também a libido sexual. Uma vez um casal foi para lá e disse, meu marido está usando esse colírio, maleato timolol, e ele não mais está chegando rente comigo. Eu não entendi o que é chegar rente. Aí eu disse, ele não está dando mais no couro. Ele disse, exatamente, não está dando mais no couro. E o que é que ele está usando? Eu olho o maleato timolol. Eu digo, vamos trocar, colocar outro colírio. Venha daqui a uns 3 meses por aí, etc. O cidadão veio com a esposa, ela um sorriso de 360 graus, sorriso bonito, grande, e diz, agora sim, agora eu estou vendo o verdadeiro homem que eu me apaixonei em minha vida. Esse é o verdadeiro homem. Então, disse que a miopia, o problema dela, vocês estão vendo esses feixes aqui, no alto míope, eles são desviados para o lado temporal. E esse desvio diminui 3,3 para cada 1 milímetro do diâmetro axial, causando alterações no desvio focal e alterações verificadas aqui. Então, provoca, no fim, uma redução superior e inferior, superior e inferior. E qual é o problema do míope? O problema do míope, acima de 6, que não está no banco de dados. O banco de dados dos ciros vai de uma refração de -12 a +8. Indivíduos catalogados que tiverem índice de refração fora disso, não pode entrar. Nós não podemos avaliar. Assim como os indivíduos de 70 a 79 anos, só existiam para estudo 18 indivíduos. E os indivíduos acima de 80 anos, só foram estudados 3 indivíduos. Esse estudo foi um estudo prospectivo, randomizado, multicêntrico, estudo CIRUS, em que avaliou-se 243 indivíduos, sendo 43% brancos, caucasianos, 24% dos indivíduos asiáticos, 18% afrodescendente, 12% hispânico, 6% de indianos e 1% de etnicidade mista. E o que se observou no dados dos CIRRUS é que a escavação ela não muda com a idade, a não ser que o indivíduo tenha já a doença, o glaucoma. O que aumenta ligeiramente com a idade, diminui, é a borda neural, o debrum, isso aqui, com a idade diminui. E também a verticalização da escavação, ela cresce um pouco. E qual foi o tamanho do nervo óptico dos 243? O nervo óptico ia de 1,3 milímetro quadrado até 2,5. Os indivíduos que tinham menos de 1,3 milímetro quadrado eram somente 5%. Os que tinham mais de 2,5 milímetro quadrado, 5%. Logo, conclui-se que, 2 pontos, 90% estava entre 1,3 e 2,5. Então, as megalopapilas, papilas com 6, 8, etc., não foram inclusos nesse estudo. Quer dizer, você vê que há uma limitação.
E aqui, para os míopes, o que precisava era a construção de novas datas-base dos míopes. Mas para construir, fazer um estudo desse, são milhões e milhões de dólares. Porque envolve a Universidade de Viena, na Áustria, vários centros nos Estados Unidos, vários pesquisadores, chamar pessoas. Então, eles resolveram não modificar. Então, a grande falha são esses fechos, que pode ser do olho direito ou do olho esquerdo, ou pode ser dos dois. Viu, doutora Glábia? Júlia Braga, de Albuquerque. Passe o próximo, por favor. Não poderíamos deixar de falar de miopia e células ganglionares. É menos afetada do que o biomote. Biomote são as alterações do nervo óptico. E a camada de fibra é menos influenciada nos míopes do que a rotação do disco. Mas, mesmo assim, nos míopes, nós encontramos muitas alterações que há pouco o Dr. Maurício até que me pediu para colocar. Membrana epirretiniana, os automíopes, frequência, neovascular e retinosquise. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que é a gema de ovo. Então, vocês estão vendo aqui, esse vermelho representa o azul em cima. E aquele lá em cima, da esquerda, representa uma rarefação total, uma diminuição das células ganglionares. Certo? Passe o próximo. O que é que nós vamos fazer de OCT num olho desse? Com um estafiloma desse aí. Vai rodar um círculo aqui, ao redor do nervo óptico. Você não vê borda do nervo óptico. Você não vê escavação. E o que é que você vai verificar isso? Então, em certas alterações desse tipo, você é falho você determinar. Isso é um automíope, que é comum a gente encontrar os estafilomas. Passe o próximo, por favor. Pronto, está aí. Maurício mandou para mim, às 3h15 da manhã, doutor Marco Aurélio, pioneiro em transplante de córnea no estado da Bahia. Ele mandou, disse, mostra aqui que é uma membrana epirretiniana. Essa aqui, pessoal, os estudantes. Essa membraninha, que ela pode completar e soltar totalmente aí. Certo? Isso pode acontecer por várias e várias causas. Tração do vítreo, pós-cirurgia de catarata, uveites. Não é nossa área isso. Passe o próximo. Olha aí. Maurício mandou isso para mim, já foi um pouco mais tarde, 4h30, e disse, bote uma membrana neovascular para mostrar para o pessoal. Olha a mácula, o que é que uma mácula dessa? O que é que você vê? E aqui algumas coisas que vocês nunca viram, nem vão ver por aí. Aspecto anatomomorfológico de disco óptico que confunde o exame do OCT. Que diabo você vai pedir um OCT com uma escara dessa, com atrofia peripapilar, alfa, beta, gama, vai não sei para onde. Ele vai determinar o quê? Aqui já chegou, não tem mais células ganglionares. Tudo errado. Aqui vocês estão vendo idem, outras alterações, um nervo desse tipo. Então, essas anatomias de fundo de olho, pedir OCT é inválido. Você vai perder seu tempo. E o indivíduo vai gastar o seu dinheiro, vai brigar com o Plancev. Não é, Vandira Mata? Passe o próximo, por favor. Aqui vocês estão vendo um disco óptico grande, assimétricos, não é? Com borda neural, isso vermelho aqui, sem defeitos focais, uma perimetria acromática inteiramente normal, mas, no exame, esse não é cirrus, mostrou uma perda superior no quadrante de Pitts, e lá mostrou um defeito temporal. Isso é provável um falso positivo. Você vê que a anomalia do disco óptico. O grande problema, a história
foi a seguinte. Há 26 anos, descobriu-se o OCT para a retina. Aí o Joel Schumann, grande Joel Schumann, e um outro japonês do Instituto de Boston, eles disseram, vamos aplicar ao glaucoma. Mas a variabilidade do glaucoma, do disco óptico e das doenças que alteram é muito grande. Então você tem uma quantidade de exames não confiáveis. Passe o próximo, por favor. Esse aqui é mostrando a presença de um artefato de movimento. Isso aqui é menos comum hoje, porque os novos OCT, eles dão cortes axiais de 3 a 5 micras. Bem fininho. É a distância entre um ponto e outro. Então, isso aqui, esse erro de movimento, é muito difícil. E observe que nessa área daqui, isso traduz uma perda na hora do relógio, modifica também isso aqui. Pouco se vê artefato de movimento. Passa o próximo. Aqui um caso interessante. O que é que vocês acham disso aqui? Vocês já viram um OCT com esse formato de raio, um raio que está descendo, com esse aspecto? Sabe por que isso surgiu? Vejam só a descontinuidade desses vasos aqui. Ó. Esses vasos não se continuam. Eles não têm continuidade. E isso provoca uma alteração. Então, e essa alteração faz repercutir no mapa de espessura das fibras nervosas. Bote aí, Elisângela, verde. Então, é uma coisa que vocês têm que olhar isso aqui, se os vasos estão contínuos. Pode gerar artefato. Passe o próximo. Agora que chegou a hora de eu mostrar para vocês. Olha o número aqui, o sinal. Deu 9, deu 8. O cirrus é acima, maior ou igual a 6. Então, esse é o exame cadastrado. Aqui o horário que foi feito, feminino, operador Cirrus. O que é importante é esse sinal daqui. Depois vocês passem a olhar a média de fibras do olho direito. A média corresponde a essa fibra aqui, inferior, nasal e temporal. 79. O outro deu 87. Em seguida, você mapa de espessura, mapa de desvio. Assim, bote verde. E aqui vocês têm o setor de pizza, tudo verde, mas tem defeito focal aqui. Aqui para vocês verem, eu estou pagando ela muito cara. Vejam só o que pode acontecer. Verde. O que faz o OCT é determinar essa espessura superior e inferior. Mas se deu verde, você olha, o exame está normal. Pode ser uma doença do verde, né, que acontece. Então, nem sempre o verde é verde. Ele pode ser amarelo ou pode ser vermelho. Agora bote o vermelho para eles verem. Superior e inferior. Agora vejam, esse indivíduo que tem as fibras superiores e inferiores vermelho, a princípio, ele tem uma mapa de espessura superior diminuída, mapa de espessura inferior diminuída. Mas nós não devemos confiar só no mapa de espessura, que o mapa de espessura é a média. E média tem valores altos e baixos. Mas é um índice. Bote horizontal, para eles verem. Bote vermelho na horizontal.
Me custou caro isso. Eu que gostaria de dizer a vocês que eu não tenho nenhum conflito de interesse, nem com Zais, nem com Ófita, nem com a senhora Maísa, nenhum conflito de interesse. Não recebo um centavo, e eles podem dizer isso. Essas aulas que dou é por livre e espontânea vontade. É por gostar de vir passar o pouco que sei para vocês. Nenhum conflito, nunca recebi. Então, esse caso aqui, ela tem uma perda nasal e uma perda temporal. Admita que isso aqui esteja verde. Você vai considerar isso? Não, porque defeito nasal e temporal não tem no glaucoma. Raríssimo caso. As fibras que diminuem de espessura no glaucoma são as superiores e inferiores, ou ambas, concomitantemente. Certo? E uma outra situação, isso como ilustra, o doutor Marco Aurélio agora gostou, não foi, Marco? Está viajando. Viajando pelas borboletinhas ou pela morena bonita? Perder a graça. Então, repare, esse aqui é normal no quadrante superior, olhando os parâmetros, e no inferior, uma perda inferior. Então, a Ana Luísa P. Barbosa já sabe que tem uma superior é normal, até que prove o contrário, olhando o valor do sinal, olhando os parâmetros, etc. E ela tem uma perda inferior no campo nasal, inferior. Essa perda inferior vai repercutir um escotoma lá no campo superior. E por falar em escotoma arqueado do campo superior, eu perguntei à doutora Cristina Franco, pronto, a doutora Cristina Franco, eu perguntei isso há uns 15 anos atrás. Repare, se eu não perguntei a você, quantas são as causas de doenças que determinam o escotoma arqueado? Não houve essa pergunta? É verdade ou mentira? Quantas são? Você lembra ainda? E eu me lembro. São várias. São 25 causas. Alterações de coroide, de cabeça do nervo óptico, porção anterior do nervo óptico, porção posterior, são 25. Então, só em ver um escotoma arqueado é glaucoma? Não. Tem 25 situações. Ensine a seu porteiro isso. Escotoma superior, faça o desenho para ele, chegue assim, ó, isso aqui é superior, tem 25 causas. Inferior, 25 causas. E aqui vocês estão vendo uma paciente, essa é minha, ela nasceu em 1987. Repare, esse feixe aqui está bom, perfeito. Ela tem, não vou completar, tem um desvio temporal desse feixe aqui. Não é? Isso faz com que haja essa perda inferior, etc. Ela tem uma miopia de 7,5, 8 graus. Então, essa pessoa com pressão normal, paquimetria normal, com história familiar normal, sem antecedente de uso de corticoide, nada que explique. Isso aí é falso positivo, é próprio da miopia. Olha o pattern deviation dele. O que é pattern deviation? Que eu esqueci. Campo visual. Nunca mais eu dei uma aula. Também não me falem da aula de campo visual. Esqueci tudo. Pattern deviation é o chamado desvio padrão. É onde encontramos os defeitos de glaucoma. O total deviation é o MD. O pattern deviation é um PSD, que indica a localidade do defeito. Repare a borda dela aqui, essa borda neural dela aqui. Então, o OCT se confunde totalmente nos altos míopes. Não é, doutora Esmeralda de Freitas? De Freitas? Vilas Boas Freitas.
Passe o próximo. Vejam só, temos que associar no OCT aos dados clínicos, a pressão do olho, os dados estruturais, o OCT de fibra e de mácula, vezes o OCT do nervo óptico. Não é? A retinografia vê se tem hemorragia. Então, não deixe de avaliar se tem hemorragia. E os dados funcionais, campo visual 24.2, 10.2, etc. Então, vocês veem nesse caso aqui, não poderia, que escotoma esse aqui? Arqueado superior. E esse defeito aqui que está iniciando, está se mostrando aqui, é um esboço de degrau nasal. Né? São defeitos de glaucoma. Aqui a mácula desse indivíduo. Ó. Essa aqui é uma perda difusa das fibras nervosas, células ganglionárias. Aqui eu digo perda difusa total, que esse amarelo amanhã pode estar vermelho. Passo o próximo. E aqui um outro caso para vocês verem. O comportamento das fibras, ó. Ela tem essa perda aqui, mas olha o disco. Pata deviation normal. É aquela mesma paciente lá, com a perda inferior, com a perda severa. Aí a mãe, muito nervosa, me preocupou, me perguntou, e esse vermelho? Eu digo, não, isso aí é próprio da miopia dela. Tem certeza? Tenho. Ela pegou a filha, botou no avião, milionária ela, Maurício até conhece ela. E foi ao meu amigo Remo Suzana. Levou os exames e Remo disse, não, isso é próprio da miopia, esse defeito. Desconsidere. Passe o próximo. E aqui é um defeito de mácula. Repare aqui, a mácula é dividida em hemiretina superior, ou hemimácula superior, e hemimácula inferior. Aqui toda ela está rarefeita, mostrando que é uma rarefação. Esse daqui só sobra esses dois quadrantes. Quando vocês forem analisar a mácula, sempre olhem cada quadrante desse, do olho direito, em relação a esse. Se tiver uma diferença em números, doutora Ana Neiva, muito gritante, de 10 micrômetros ou 10 micra, você já imagina uma assimetria. Então, vocês têm a obrigação de ver quadrante por quadrante deste olho com o fellow eye, correto? Passe o próximo. Vamos ver esse caso. Essa paciente chegou de 48 anos, feminina, veio para avaliação de lentes corretoras, pererê e tal, escavações desse tipo, paquimetria um pouco fina, ângulo aberto. Primeiro campo deu normal, o esquerdo deu defeito nasal. No segundo campo visual feito deu normal, defeito continuou nasal. Passo os próximos. E ela revelou no mapa de desvio que tem uma perda superior e inferior. Esse aqui inteiramente normal. É a gravatinha borboleta verde. Repare como o círculo está bem centrado. Sempre olhe o círculo para ver se ele não está deslocado mais para a direita ou para a esquerda. Passo o próximo. E aqui essa paciente, aqui o pattern deviation. Olha a escavação dessa paciente. Olha o gráfico em pizza dela. Olha o comportamento das fibras. Olha esse olho esquerdo dela. Veja esse comportamento do gráfico de... Repare que o olho esquerdo aqui vai para o lado vermelho. Vocês têm que estar observando isso. Vocês querem ver, identificar glaucoma, vejam os detalhes. Sem os detalhes de Roberto Carlos, você não vai para frente. Que é muito bonita a música, né? Então, vocês estão vendo aqui essa paciente já mostrando um defeito nasal nos hemicampos, por conta disso aqui. Mas que o OCT já revelou uma perda grande, superior e inferior. Não podemos, Esmeralda,
prescindir nunca de solicitar um OCT. Porém, com 2 pés na frente, 5 para trás. Será que é preciso solicitar o OCT? Peça paciente. Passe o próximo. Olha essa paciente, o olho direito, as células ganglionares estão o quê? Eu não tenho razão de batizar isso com o nome de quê? Gema de ovo. Eu odeio gema de ovo, não gosto, nunca gostei. De manhã eu pego 4 ovos, tenho mania de lavar os ovos, que não deve lavar, quebro os ovos, boto aqui entre os dedos, para sair a clara, ficar a gema, e faço só as claras. A mulher, como gosta de gema, de se envenenar, tem um colesterol baixíssimo, eu digo, ó, o veneno fica para você aí. Aí ela mexe igual americano, bate a gema, bota bacon, e o colesterol fica 120, Esmeralda, dela 130. Digo, não é possível, rapaz. Então vocês estão vendo aqui a gema de ovo. Sempre olhe o olho direito em relação ao... Olha esses quadrantes, olha esses valores, como são assimétricos. Maurício está dando risada, né? Passe o próximo. Esse caso aqui, 62 anos masculino, veio para o check-up de glaucoma, pererê, pererê. Os dados aqui que estão vendo. Vai em frente. Olha a puxada aqui vermelha. Esse disco está bem centrado? Está. Olha a simetria. 77 é a média do olho direito, que são essas fibras todas, superior, inferior, nasal e temporal. As fibras nasais temporais, você falou anteriormente, que não constava como defeito de glaucoma. E quando eu encontrar 2 verdes, superior e inferior, e 2 vermelhos do lado, o que é que você faz? Encaminhe para um neurologista, que ele vai solicitar uma ressonância nuclear magnética, para ver se descobre uma doença, uma demência, Alzheimer, Parkinson, neurites, é onde acontecem alterações nasais temporais. Não procure glaucoma onde não existe. Não desconfie do seu marido, a não ser que você flague ele com outra em sua cama. Passe o próximo. E olha a brutal escavação aqui. Lá no Hospital das Clínicas, quando nós estudávamos, eu fui colega de sua mãe, ela já lhe falou, né? De Rita. Cansavam de estudar no Instituto de Ciência e Saúde, histologia, anatomia. Diga a ela que mandei um abraço, saudades dela. Olha que senhora escavação aqui. O desvio padrão, inteiramente normal. Olha o buraco que a escavação causou. Certo? Esse exame aqui está revelando nesse olho uma perda inferior, mas o pattern deviation desse indivíduo normal. O que se prova hoje, que se sabe, e que os defeitos no campo visual só aparecem, em média, 3 a 5 anos depois que as fibras nervosas se perderam. O mínimo defeito num campo visual, o indivíduo já perdeu 35%. E um máximo defeito, ele já perdeu acima de 50%. Então, repare esse outro olho, com uma bruta escavação, pattern deviation normal, mas mostrou um defeito aqui focal, né? Nesse lado. Passe o próximo. Aqui para vocês verem que o OCT também ele é útil para calcular. Eu tinha a paquimetria ultrassônica, vendi. Mandei lá para Gerson, da Medical Service, venda por aí. Vendeu. Porque no próprio OCT, Marco, eu faço a paquimetria. E a exatidão, cabeça com cabeça.
Pode confiar. Paquimetria do segmento anterior, pelo OCT, com a paquimetria ultrassônica. Chegou a um ponto que não tinha mais saco de anestesiar o olho, botar anestésico, vim com aquele tonômetro, chegava lá, trocava 3 vezes no centro da córnea para achar, o paciente não deixava, era um problema. Então você faz direto aqui, só para mostrar a vocês isso. Passo próximo. 84 anos, esse paciente, doutor Paulo Fernandes, um dos brilhantes, um dos melhores oftalmologistas que eu já conheci. Brilhantes, inteligentíssimo. Largou a medicina 2, 3 anos para está formando em filosofia. Aí eu liguei para ele me falando de Aristóteles, de Platão, da Grécia. Eu aprendi algumas coisas com ele, vocês vão ver. Não, ele está exercendo, mas muito pouco. Não. Enquanto eu estiver com os neurônios equilibrados, eu estou em cima, bem em cima da história. Estou por cima da carne seca. Esse quarto caso aí, esse foi o paciente do Dr. Paulo Fernandes, pedi a autorização dele, passo próximo. Aqui eu reuni todos os exames, que hoje tem um programa do Cirro Matrix. O Path Deviation, olha a escavação dele, olha a perda de fibras, observe aqui o principal, que é o sinal acima de 6, maior ou igual a 6. Observe aqui o comportamento das fibras. Ele tem uma perda superior, inferior, superior, inferior. E aqui um degrau nasal, e aqui uma perda superior e inferior, já com defeitos típicos de glaucoma. Passo próximo. A mácula dele, que tal a gema de ovo? O rato comeu aí um pedaço do olho direito, né? Olha para aqui. E quando come, aparece o vermelho. O restante verde está ainda normal. Você não pode deixar um paciente no nível desse para intervir com uma cirurgia, seja ela uma cirurgia de glaucoma avançado, você envia logo o pessoal fazer o TREC. E não tem indicação num glaucoma bem avançado fazer o laser, o SLT, né, Marcelo? Porque o SLT não baixa a pressão suficiente igual a TREC. Muito embora, falando em Marcelo, em sua homenagem, você já leu muito com Cristine, Mônica Maioral não veio, né? E o outro também não veio, né? Mas repare, aquele trabalho, Light Trial, foi publicado em 2019. Botou mão no queixo, não foi, Cristine? Em que eles avaliaram em cerca de 600 e poucos pacientes de que o laser seletivo, que antes a gente falava em validade de 2 anos, 3 anos, hoje se estendeu-se para 5, 6 anos. Uma grande conquista, um belo trabalho. Não é? Então, vocês estão vendo aqui no olho direito e olho esquerdo. Passe o próximo. Esse talvez seja o caso mais difícil para vocês que eu vou mostrar. 2011, 2015. Olho direito, olho esquerdo. Com a paquimetria fina. Pressão do olho direito maior do que o esquerdo. Por falar em pressão, eu não posso deixar de comentar um dado que Cristine pediu para eu lembrar. Que no estudo de Baltimore, em 1991, realizado pelo professor Sommerfeld e outros, em que eles analisaram 14.441 indivíduos, eles descobriram que a maioria dos glaucomas situavam-se entre pressões de 16 a 26 milímetros de mercúrio. Então,
Nós sabemos que a pressão normal do olho é de 10 a 21. Ora, quem tira uma pressão 16, 17, 18, vai encarar a pressão normal. Grande faixa de glaucomas estão nessa faixa, 16 a 21. Vocês têm que averiguar bem a história clínica, realizar todos os exames, etc, etc. Então, repare esse exame daqui que vocês estão vendo. Difícil. Essa borda aqui não tem como caracterizar um afinamento, né, Cristina? De um lado e outro. Passe aí, por favor, depois. E o OCT desse paciente, o que é que revelou? Uma perda discreta para moderada superior, uma perda focal horário aqui, e as células ganglionares confirmando esse defeito superior, tanto no olho direito quanto no olho esquerdo. Então, vocês estão vendo que é um exame realmente importante quando se tem muita cautela. Passo o próximo. E esse indivíduo aqui, valor do sinal, aos parâmetros aqui. Quando vocês quiserem ver a escavação, vocês já sabem, a relação CD, 0,73, o outro 0,75, já estão um pouco fora, né? O mapa do desvio, não podemos confiar muito nesses valores, embora sejam úteis, porque isso aqui é média. Não podemos confiar aqui nesse 94, gente, nesses valores de gráfico de pizza, porque também é média. E a média pode ser para cima ou para baixo, né? Então, vocês estão vendo aqui. Passa o próximo. Ó, a gema de ovo alterada, mostrando vermelho. Aqui, quanto mais azul, menos células, menor quantidade de células ganglionares. Passa o próximo. E como se analisa a progressão dos cirros? Tem dois métodos. O método em tendência, que você analisa, no mínimo é preciso 2 exames, como baseline e 2 seguintes, e que você analisa o sistema coordenado aqui, a ordenada e a abscissa. Observe que nesse quadrante aqui teve um ligeiro declínio. Nesse aqui, permaneceu horizontal igual. Análise de tendência, passo o próximo. A análise de evento, ela se avalia, que eu mais gosto, eu acho, em números absolutos. Ele compara todos os exames, todos os dados, todos os parâmetros do nervo óptico com os exames anteriores. E você vê a média de fibra de cada olho. Quanto foi que deu? E observe esse gráfico em cores. Então, é uma maneira de se avaliar a progressão. Esse aqui é avaliado até 8 exames. Passo o próximo. Resumindo, o OCT é um exame perfeito? Nunca, nem nunca será. Nada é perfeito nessa vida. Os colírios são perfeitos? São definitivos? Não. Temos que substituir sempre. Cirurgia laser perfeita? Não. O Chen, a colocação, a trabeculectomia é perfeita, é imbatível? Não. Não somos, não. Nós temos prazo de validade para nascer, crescer e morrer. Então, nada que você faça por glaucoma, pense para vida, e ele é exatamente. Veja a qualidade do sinal. Veja centração, os artefatos. O caso está no database, é disco inclinado, aquelas histórias todas. Alto míope, aqui você treme. Disco inclinado, segmentação, pio, estrutura, função. Pede, se você desconfia, pede um 10-2. Depois de um 24-2 normal, pede 2 e segue o paciente. Passo o próximo. E aqui algumas coisas para vocês verem. Qual o valor médio aproximado da espessura de camada de fibra
de um indivíduo para saudável de 60 anos. Em média, 98 micrômetros para o indivíduo disso aí. Umas frescurinhas que botei que não tinha o que fazer. Às 4h30 da manhã. Passo o próximo. Qual o artefato mais comum de se encontrar? Segmentação. Operador dependente, opacidade não. Movimento hoje, devido à velocidade que tem os OCT, praticamente a gente não acha. Outro. Qual a melhor resolução dos OCT? 3 a 5 micras. Até o esposo de Maísa respondeu aqui, Maísa. Como ele está prestando atenção. Próxima pergunta. Qual a taxa média de perda de fibra de camada peripapilar esperado pela idade, o envelhecimento medido pelo OCT? Um outro grande problema do OCT é o seguinte: à medida que o indivíduo envelhece, as fibras nervosas, vocês viram naquele quadrante lá, são perdidas. Então o indivíduo pode confundir a idade dele, em que as fibras diminuíram, a espessura diminuiu, como um glaucoma, e não sendo glaucoma. Então, normalmente é meio micra por ano. Passo o próximo. Qual o valor mínimo aproximado para a camada de fibras antes de encontrar o tecido glial? Tecido glial é formado de quê? 4 células. Micróglia, astrócito, oligodendrócito, a bainha de Schwann, que forma a bainha de mielina, que é uma esfingomiélida, não é isso? Então, aproximado, 40 micras. Você vê a média disso, abaixo disso aí, OCT desnecessário. O anterior. Quais camadas da retina compõem um complexo de células ganglionares? O C, né? Camada de fibra, camada de célula e camada plexiforme interna. Como é que são chamadas essas camadas? Cerebrais. E as outras camadas neuroepiteliais. Passe o próximo, por favor. Em qual desses pacientes você solicitaria OCT de mácula? Míope com glaucoma, glaucoma avançado? A mácula, não resta dúvida, sem sombra de dúvida ou dúvida de sombra, é um índice importante no glaucoma avançado. Mas você fazer mácula em glaucoma avançado, suspeito de glaucoma, solicito para todos esses pacientes. É a resposta. OCT de mácula. Passo próximo. Qual a frequência de OCT em casos de suspeito de glaucoma? Aí depende da suspeição. Se é uma suspeição positiva, uma suspeição negativa, o que diacho é? Eu, particularmente suspeito, 6 em 6 meses. Faço de 6 em 6 meses. Se o convênio não faz, tudo bem, eu patrocino até para ele gratuitamente, mas eu sigo à risca isso. Suspeito, para você mandar, volte daqui 1 ano, é muito tempo. Sobretudo se ele já passou dos 60 anos em que a camada de células ganglionares começa a baixar. Então, 6 meses, 1 ano por aqui, eu fico em 6 meses, embora 1 ano não seja errado. Passo o próximo. Qual a frequência de OCT em caso de glaucoma avançado? A comunidade de glaucoma da Europa, eles fazem igual o campo visual, de 3 meses, 6 meses. Aqui, num glaucoma avançado, que já atingiu o efeito Flor, que diabo é isso? Efeito Flor é onde não tem mais onde perder fibras nervosas. Já chegou na neuróglia, no tecido glial, que são 4 as células do tecido glial. Então, quando chega próximo de 40, não adianta pedir mais nada. Não tem nada mais o que perder. Então, o OCT seria desnecessário. Passo próximo.
Qual a taxa de perda de fibras considerada fast progression, quer dizer, mais rápido? Mais ou menos 2 micras por ano. O indivíduo, a progressão dele é muito rápida. Passe o próximo. Você lembra dele? Sócrates. Aí vai a história. Sócrates, ateniense, grego, rebelde, retrucão, marrento. E os governantes da época odiavam Sócrates, porque ele influenciava a juventude com os seus pensamentos. Nunca deixou uma obra escrita. Não tem uma obra escrita por Sócrates. E uma das frases mais completas, isso aí é só um pedaço da frase, é que o que eu acho, que isso cai em mim como um baralho fechado, é que só sei que nada sei. Quando me pergunta, não. Quem sabe tudo é aquele que está lá em cima. É Deus, é Jesus Cristo. Ele que nos ilumina para que nós possamos aprender um pouquinho, não sermos rebeldes, prepotentes, arrogantes, metida besta, atender os pobres, os pobrinhos que cheguem precisando, ter um pouco de carinho, de atenção. E o Sócrates teve um fim trágico, que a morte naquele tempo não era por decapitação, cortar o pescoço. Botava veneno na água, não tinha suco, nem tangue, nem tubaína. Era na água, mandou ele virar. Ele morreu mesmo assim, dizendo palavras e palavras. Mas ele criou um discípulo, Platão, que fundou uma escola na Grécia, grande. E Platão teve um discípulo que talvez você já viu falar, Aristóteles, o grande Aristóteles, que passou a influenciar o Alexandre, o Grande, o rei da Macedônia. Então, tudo nasceu com esse homem, indisciplinado, rebelde, e que tinha esse sempre pensamento, que é um pensamento que nós, seres humanos, você médico, engenheiro, carpinteiro, sei lá o que você seja, incorpore dentro de você. Que o que você sabe é que não sei nada, porque isso representa um aprendizado, isso representa uma grandeza. Você não sabe como você cresce perante ao seu semelhante, no momento que você diz, o que eu sei disso é pouco, vou tentar lhe ajudar. Não é isso, doutor Maurício? Então, eu acho que é por isso, e só por isso, eu quero agradecer novamente a OFTA, com o Tiago. Muito obrigado, Tiago, por tudo. Foi uma longa batalha para conseguirmos. A Marisa, que é uma empresária top, não mede esforços para... Estou precisando de dinheiro para fazer um evento. Aonde é o evento? Para mim, só tem esse aqui, do Barbacoa. 70 aulas aqui eu já dei nesse local. O cidadão que fechou, mandou fechar. Paulista até faleceu em São Paulo. Eu fiquei muito sentido, que antes era aberto essa história toda. E sempre que vocês quiserem uma conversinha fora, para a gente jogar, etc., conte comigo, mas só venham por aqui. E diga ao laboratório, ele é metido, só vai para lá, para o Barbacoa. Não tem um vínculo comercial com Barbacoa, o gerente está aí, pode dizer, com os laboratórios, com Maísa, com nada, com as AIS, absolutamente nada. Isso que é bom é a independência de uma pessoa. É o que se chama na prática rabo preso. O indivíduo tem rabo preso
é difícil ele construir uma vida palpável.